Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Sem perder de tempo, vai abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, 36. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial a presença do meu pai, Gideone, é um irmão para mim, e o nosso irmão Diácono Jonatas, a sua esposa, Diaconisa Yara, estão aqui de novo com a gente. É um prazer ter todos vocês conosco. Amém? Quem encontrou, diz amém. Amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. A gente espera. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 36. Deus santo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler. Se você ainda não encontrou, acompanhe atentamente ouvindo. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Coloca a sua Bíblia no assento, vamos orar. Oremos. Soberano Deus, amado e bendito Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, te peço misericórdia nesse momento, ó Pai, porque ministrar a Tua palavra, Senhor, é algo muito mais sério do que pensamos, Senhor. Pai, eu lhe peço que o Senhor me ajude a se esvaziar de mim mesmo, para que o Senhor me encha. Me usa, Pai amado, o mero homem feito de pó, do pó da terra, Senhor, mas tem o Teu Santo Espírito dentro de mim, então fale com o Teu povo, Senhor. Tire toda a distração, tudo aquilo que possa perturbar os Teus filhos, ó Pai. Tudo aquilo que os perturba, tire isso de suas mentes, ó Pai. E que essa palavra que venha a ser ministrada, eles venham guardar suas porções e aplicá-las em sua vida. É o que te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho amado. Amém. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluias. Quando Jesus ele fala que a vinda do Filho do Homem, ou seja, a sua vinda será semelhante aos dias anteriores ao dilúvio, ele está querendo dizer que ele está apresentando a situação de atualmente, ou seja, ele está querendo dizer que vivemos, ou seja, comemos, bebemos, casamos, trabalhamos, vivemos como se nada fosse acontecer. Muitos de nós, eu estou querendo dizer, porque aqui dentro ainda há pessoas que vivem desse modo, sem falar os ímpios. Só que ele está se referindo à humanidade que está vivendo de modo como nos dias anteriores, sem se importando com o que há de vir. Ele alerta em relação à negligência, em relação à falta de temor, em relação à indiferença sobre o juízo de Deus. Porque naquele tempo, as pessoas estavam vendo Noé construir a arca e não se importando. Vamos relembrar um pouquinho da história de Noé, para entender o que Jesus a fundo quis dizer com isso. Deus, ele olha para a terra e vê que tudo aquilo, que todo ser humano havia se corrompido. Então a Bíblia diz em Gênesis 6 que Deus se arrepende de ter feito o homem. Então Deus olha e ele diz para si mesmo que ele ia destruir todo espírito, toda a carne com espírito de vida debaixo dos céus. Em seguida ele vai até Noé, porque Noé era um homem justo e reto. O único naquela época justo e reto era Noé, é o que a Bíblia diz. Então ele chega até Noé e fala: Noé, a maldade dos homens subiu aos meus olhos, Noé. Eu irei destruir tudo aquilo que tem vida debaixo dos céus, desde o homem até os animais, não é? Porém, eu tenho algo contigo. Sabe por que ele tinha algo contigo? Porque Noé era da linhagem de Sete, uma linhagem temente a Deus. Só que não só isso, Noé não carregava sobre si simplesmente o fato de ser de uma linhagem obediente. Ele era obediente. Não basta você ser parente de alguém obediente, você tem que ser obediente. Glória a Deus. Então eu te falo nessa noite, quando Deus ele chama Noé, a primeira coisa que ele fala para Noé: Noé, você vai construir uma arca.
e você fará uma arca para ti. Preste bem atenção nisso que eu vou falar, para que você entenda onde que eu vou chegar com isso. Gênesis 14, Deus diz a Noé: Noé, faça uma arca para ti. Aí lá em Gênesis 6, 17, 18, Deus repete: Noé, eu vou destruir toda a carne com espírito debaixo dos céus, Noé. Faça uma arca, e entrará nesta arca você, sua mulher, seus filhos, as mulheres e seus filhos, e um casal, macho e fêmea, de cada espécie. Preste bem atenção que Deus não disse em nenhum momento para Noé que alguma outra pessoa entraria na arca. Em seguida, Deus ainda diz a Noé: ajunta todo o alimento para ti e para eles que estarão na arca contigo. Deus, ele prometia a salvação a Noé, sua família e um casal de cada espécie de animais. Em nenhum momento Deus disse a Noé: chama o seu amigo, chama o seu conhecido, que ele vai entrar na arca. Não. Deus entregou um projeto a Noé. Ele deveria cumprir aquele projeto. E ele deveria colocar dentro da arca quem Deus já havia determinado. Sabe qual é o problema de hoje em dia? Deus entrega um projeto em nossas mãos. E assim como Noé, no caso de Noé, ele determinou quem deveria estar junto com Noé nesse projeto. Deus, ele também determina para mim e para você quem deve estar do nosso lado na nossa trajetória com ele. Deus, ele disse para Noé especificamente quem deveria estar. Quem Deus não disse, não deveria estar com ele. Nosso problema, muitas vezes queremos andar com aquele que Deus não se agrada. Eu não falo só de relacionamento conjugal, eu me refiro a amizades. Eu me refiro àqueles coleguinhas, aquelas colezinhas com quem você anda de vez em quando. Atente-se a isso. Porque tem pessoas que muitas vezes atrasam o projeto de Deus na sua vida, porque Deus não mandou você andar com ele. Eu já vi casos de pessoas a qual eu fui chamar a atenção de uma certa pessoa, por ela estar andando com pessoas, e quando você via essa pessoa com o restante, você nem acreditava que ela era crente, nem acreditava que ela tinha uma posição numa igreja, nem acreditava que ela tinha um trabalho, um compromisso, não só com o homem, mas com Deus. Certa vez eu fui chamar a atenção dele, eu sou amigo dele, eu fui chamar a atenção dele. Ele falou para mim: eu não posso me distanciar deles, eu preciso adquirir confiança deles para estar com eles. Meu amado, a melhor forma de evangelismo é o modo como você vive. Você não vai ganhar uma alma indo para ele numa festa, você não vai ganhar uma alma indo para eles em lugares que eles querem que você vá. Sabe como você vai ganhar as almas? Vivendo conforme a palavra ensina, para que assim eles te observando, eles venham querer ir para o mesmo lugar que você está indo também, que é em direção ao céu. Porque se eles te chamarem para ir para algum lugar, e você com essa falta de inteligência e sabedoria que a palavra ensina, você querer achar: não, eu vou com ele porque eu consigo a confiança, e assim eu vou convidar ele aos poucos a ir para a igreja. Sabe o que vai acontecer? Laranja boa perto da podre apodrece. A menos que você tenha um contato com ele o suficiente para você o convidá-lo, e apenas deixe ele observar o seu modo de viver. Aí vai depender de você ele vir para a igreja ou não. Conforme o modo que você vive, ele vai analisar. Porque se você viver de modo contrário ao que a Bíblia ensina, ele não vai te falar nada. Quando você chamá-lo para ir para a igreja, ele simplesmente vai dizer: se der eu vou. Dentro dele, muitos, sabe o que pensam? Eu vou lá com ele, com ela, para ficar do mesmo jeito? Mas ele não é crente, ela não é crente, por que faz isso? Por que fala aquilo? Eu vou lá? Não. Tem pessoas que não têm coragem de falar isso, elas simplesmente dizem: eu vou ver se eu vou. Eu vou pensar se der tempo. Mentem, dizem que tem compromisso, dentre tantas outras coisas. Então lembre-se disso. Tem pessoas que não podem andar do seu lado. Por quê? Porque elas não fazem parte do projeto que Deus tem na sua e na minha vida. Lembre-se sempre disso. Tem pessoas que não devem andar do seu lado, não excluindo-as, mas Deus, na sua licença, sabe que ela não vai ser boa para você concretizar o seu projeto. Amém? Quem está atendendo diz amém. Amém. Glória a Deus. Depois que Deus ele chama Noé, ele dá especificações para Noé, ou seja, ele explica para Noé passo a passo como deverá ser a arca. Ele chama Noé e fala: Noé, você vai fazer a arca de uma maneira de gofé, que é uma maneira muito resistente. Você vai pegar betume, vai betumar, ou seja, você vai selar, porque betume é uma substância, uma mistura viscosa escura que ela serve como um impermeabilizante, ou seja, para não entrar água na arca.
Então Deus fala, você vai pegar madeira de gofé, você vai pegar betame, você vai betamar toda a arca por dentro e por fora, e você vai fazer as seguintes medidas: 135 metros de comprimento, 23 metros de largura e 20 metros de altura. Aqui eles dão a medida antiga de côvados, só que traduzindo para medidas de hoje são essas medidas. E ele ainda fala, você vai fazer compartimentos para que você e os animais, sua família, fiquem dentro da arca. Trazendo para o nosso caso, sabe o que Deus fala conosco muitas vezes? Ele nos manda construirmos a arca com uma madeira resistente, ou seja, a arca simboliza a nossa salvação. A arca simboliza o projeto de salvação de Deus na minha e na sua vida. Então Ele manda você pegar e construir a sua arca com algo resistente. Qual é a resistência do crente? A resistência do crente tem 4 pilares: oração, jejum, ler a Bíblia, estar em comunhão com a igreja. Porque se você falar para mim que você lê a Bíblia na sua casa sem vir para a igreja, eu falo para você na sua cara que você é mentiroso. Sou louco? Não. Me fale alguém que se afastou da igreja e tem vontade de ler a Bíblia na sua casa. Eu não me falo dessa igreja, da igreja A, B, não, me falo da igreja de Cristo. Me fale alguém que se afastou da igreja e sente vontade de ler a Bíblia na sua casa. Você pode até sentir, mas o diabo vai lançar qualquer coisinha para distrair seu tempo e você já vai perder a vontade. 4 pilares de resistência do crente: oração, jejum, Bíblia, comunhão com a igreja. Esses são os 4 pilares da resistência. Depois disso, Deus manda você pegar o betame e tapar as brechas. Deus manda você tapar as brechas da sua vida para que o diabo não infiltre dentro do seu projeto, para que ele não afunde o seu projeto. E muitas vezes o que acabamos deixando? As brechas abertas. O que acontece? Satanás se infiltra, ele afunda o seu barco. Aí depois você começa a questionar, mas o Senhor me prometeu, o Senhor falou que ia fazer, o Senhor falou que ia acontecer, mas por que afundou? Por que deu errado? Tapa as brechas. Glória a Deus, aleluia. Tapa as brechas que não tem como o inimigo entrar e afundar seu barco. Depois do betame, Deus ele te dá a medida certa do que você deve fazer. Deus deu a medida para Noé como deveria ser a arca: comprimento, altura e largura. Ele te dá as medidas para você fazer. Você não deve fazer menos nem mais do que Ele te mandou. Se você fizer menos do que Deus te mandou, você vai estar incapaz de receber as promessas, de cumprir seu propósito, de receber aquilo que Deus tem para te entregar. E se você quiser fazer a mais, eu não falo fazer a mais, não, deixa que eu faça isso aqui, não. Eu falo a mais, é muitas vezes você querer fazer para aparecer, você muitas vezes querer fazer a mais, estar a mais com pessoas, estar com pessoas a mais, ou seja, pessoas que não deveriam estar. Você querer fazer a mais é pegar um cargo, pegar um fardo que não era para ser seu. Deus mandou você fazer desse jeito, faça do jeito que Ele mandou. Deus mandou Noé construir a arca com 135 metros de comprimento. E se Ele quisesse construir com 130? Se Ele quisesse construir com 140? Deus chegaria diante dele: Noé, eu te dei uma ordem. Você quer construir a arca nas medidas e no formato necessário para suportar o dilúvio que eu vou mandar? Construa do jeito que eu mandei. Sabe o que Ele fala para mim e para você? Quer suportar as tempestades que hão de vir sobre a sua vida? Faça conforme eu te falei. Não queira fazer do seu jeito. Conforme eu te especifiquei, você vai fazer. É isso que Deus fala para mim e para vocês nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Depois que Deus ele dá todas essas especificações para Noé, com quem ele deve andar, quem deve estar dentro desse projeto, sabe o que ele fala para Noé? Depois de toda a promessa que Deus faz, lembre-se disso. Depois de toda a promessa que Deus faz, há sempre uma especificação. Depois que toda a promessa que Deus faz, Ele sempre vai te dar uma ordem, uma direção, um caminho que você deve seguir. Então, se a promessa não acontece, tenha certeza de uma coisa: primeiro, ou não é o tempo de acontecer, ou segundo, você não fez conforme Ele mandou. Imagine Noé, quantos anos ele passou construindo aquela arca. Imagine Noé, já foi um desafio grande para Noé construir aquela arca, porque Deus disse que Ele mandaria um dilúvio. Naquele tempo, a terra era regada por um vapor que saía da superfície da terra.
Imagine chegar alguém para você, nunca choveu, chega alguém dizendo para você construir um barco porque vai chover. Noé fez uma coisa que muitas vezes falta em nós: ter fé. Assim como Deus também disse a Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, vá para o lugar que eu vou te mostrar, eu farei de ti pai de nações. Glória a Deus. Para Abraão. Imagine Abraão ouvindo a voz de Deus, que nunca se tinha ouvido naquele tempo, a voz de Deus direto para o ser humano, além de Noé. Imagine como que era para Abraão ouvir uma voz, saber que era o Deus de Israel falando, e ele obedecer. Imagine alguém chegar para você hoje e falar: sai do meio da sua parentela, larga tudo. Você ouviu uma voz falando com você: larga tudo e vai para onde eu vou te mostrar. Acima de tudo, Noé teve fé, porque Deus mandou ele fazer uma arca, sem falar que o trabalho era imenso, mas ele mandou fazer uma arca para algo que nunca havia acontecido na terra antes. É isso que Deus fala para mim e para você, irmãos, para construirmos a nossa arca da salvação, porque a vinda de Cristo está próxima. Nós nunca vimos a Ele pessoalmente, podemos ter experiências sobrenaturais e visões, sonhos, mas ver Ele em toda a sua característica física nunca o vimos. Por isso que Ele diz para Tomé quando Noé duvidou: bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas creem em mim. Nós já somos bem-aventurados por crer nele, mas se você crer, tem que fazer conforme Ele exige. Ele exige que você construa a sua arca, ou seja, você trabalhe no seu projeto de salvação conforme Ele manda. Mas como assim, irmão? Como que eu vou fazer? Você quer o meio para você aprender tudo que você tem que fazer e o que você não tem que fazer? A Bíblia. Sabe por que muitas pessoas acabam ficando escandalizadas? O que acontece para que muitas pessoas acabam sendo enganadas no Evangelho? Porque não conhecem Bíblia. Sabe por que muitos falsos profetas, falsos pastores aí abusam da fé dos crentes? Porque eles não conhecem a Bíblia. Aí no momento de aflição eles ficam desesperados. Quer comprar água ungida, quer comprar palha e pedra ungida, caneta ungida, terra ungida. Até o pastor, eu já vi aquele caso, pastor, que ele sobe no monte, ora pela vassoura, e se você comprar essa vassoura e varrer sua casa, todo mal que tiver lá dentro vai sair. Eles fazem isso porque as pessoas não conhecem a Bíblia e acabam acreditando. Então você quer um manual? Está aqui. Eu não falo para você virar um super teólogo, para você conhecer isso aqui de capa a capa, mas o básico para você viver você tem que conhecer. E se você não souber, aí que eu falo, se você não souber, venha para a igreja, venha no culto de ensinamento. Há uma coisa que eu percebi desde que eu comecei a ir para a igreja, não só essa aqui, quando eu ia numa outra, culto de ensinamento não tem ninguém, porque o povo não quer aprender. Sabe o que o povo quer? Tudo na bandeja aqui, ó. Sabe o que o povo quer? Quer que eu pegue isso aqui, eu diga que isso aqui eu subi no monte, fiquei um mês orando por isso aqui, e eu vou te vender por R$100 e isso vai resolver os seus problemas. Onde você passar esse óleo vai resolver seu problema. É isso que o povo quer. O povo não quer conhecer da palavra. O próprio Cristo se descreve como a palavra viva. O povo quer bandeja, quer tudo na bandeja, quer pronto. Só que se você não conhecer a palavra, sabe que bandeja você vai oferecer? Os pratos que Satanás tem. Ou seja, aquelas ofereiras que ele tem para você para te enganar. É isso que você vai ter. Mas como assim? Sem conhecer a palavra, você não consegue diferenciar o que é e o que não é. O que eu posso e o que eu não posso. Por isso que há muitas igrejas aí dentro trazendo o mundo para dentro da igreja. Não existe mais a igreja saindo para o mundo. O mundo está entrando dentro das igrejas. Está entrando costumes mundanos para dentro da igreja, contaminando. Por isso que muitas vezes nós vemos a igreja fria. É por isso que muitas vezes nós vemos a igreja sem acontecer muitas coisas. Não sente-se mais a presença de Deus. Sente verdade uma alegria por estar naquele local. Porque aquele local te oferece entretenimento. Porque aquele local te oferece algo fora da sua rotina. Agora se você buscar isso, amém. É seu livre-arbítrio, pode ir. Só que sabe o que você não vai poder? Naquele grande dia, ouvir Jesus ler o seu nome escrito no livro da vida. Você quer ir para essas igrejas com entretenimento? Você quer desprezar a palavra de Deus? Você quer desprezar tudo aquilo que Deus te pede para fazer? Pode fazer, pode. Você não vai poder ouvir Deus te chamar pelo teu nome naquele dia, pois seu nome não estará escrito no livro da vida. Agora eu vou
entrar numa questão onde Deus ele fala para Noé. Deus ele faz uma promessa. Deus faz duas promessas no caso de Noé. A primeira, ele promete que ele vai destruir toda a vida na terra. A segunda, ele faz uma promessa direto a Noé. Ou seja, ele faz um pacto com Noé. Fala: Noé, farei um pacto contigo e vou salvar você e sua família. Agora eu vou te explicar uma coisa. Existem dois tipos basicamente de promessas: pessoais e promessas comuns. Vou te explicar. Promessas pessoais é aquela que você recebe de Deus. Aquela promessa que Deus faz para algo que vai acontecer na sua vida. Não na vida de quem está do seu lado, é na sua vida. Mas existem as promessas comuns. Ou seja, são promessas que Deus faz. Você fazendo aquilo ou deixando de fazer, vai acontecer do mesmo jeito. É como a promessa da segunda volta de Cristo. Você esperando Ele ou não, Ele vai voltar. Agora, quando Deus ele faz uma promessa para Noé, falando: Noé, construa a arca. Eu tenho um pacto com você, mas construa a arca. E se Noé não tivesse construído a arca? Muitas vezes, eu acredito que muitos de nós, se não dizer todos, já se questionaram: por que a promessa não aconteceu? Você não construiu sua arca. E se Noé não tivesse construído a arca, ele poderia ter exigido de Deus alguma coisa? Deus mandasse o dilúvio e Noé não tivesse a arca ainda, ele ia poder falar para Deus: Deus, mas o Senhor fez um pacto comigo? O Senhor disse que salvaria eu e minha família? Sim, eu fiz, mas eu também te mandei construir uma arca. Deus ele faz uma promessa para mim e para você. A primeira promessa e o propósito que todo ser humano tem, que é lutar pela sua salvação. Ele nos promete que se formos fiel, estaremos com Ele um dia no reino dos céus. Mas Ele também nos ordena que devemos ser fiel e amá-lo acima de todas as coisas. Amar acima do seu trabalho, do seu dinheiro, dos seus bens, da sua família, do seu filho, da sua filha, de qualquer coisa. Porque tudo aquilo que estiver acima de Deus é idolatria para Ele. Tudo aquilo. Aí você pode se dizer: mas não, eu amo a Deus todo o meu coração. Ama? Pare para refletir. Quanto do seu tempo você perde, você passa? Não falo perde, porque não é perder tempo com Ele. Quanto do seu tempo você passa com Ele por dia? De 24 horas, quanto tempo? Se você não ora nem para comer, você diz que você ama Ele acima de todas as coisas? Quanto de 24 horas você passa com Ele? É isso que Deus quer que eu e você façamos quando saímos daqui hoje. Que venhamos despertar. E de 24 horas dos nossos dias, venhamos separar uma parte desse tempo para Ele. Se você é grato por Deus ter te criado, por ter enviado o seu Filho amado, mas você não é capaz de agradecer vindo no culto, se for pedido para que você venha 2 dias na semana, é capaz de desviar da igreja. Quando no início, assim, quando me converti, eu não entendia muito bem a questão da importância da frequência dos cultos. Só que depois, trabalhando, ajudando, conhecendo, por experiência própria, se eu ficar muito tempo sem vir aqui na igreja, eu vou me enfraquecendo até o ponto de morrer. Aleluia! Antes eu achava, no início eu achava que não, se um dia eu sair, eu não, eu vou sair, mas eu vou continuar obedecendo a Deus, eu vou continuar crendo na palavra. Eu passei por essa experiência. Eu vou continuar crendo na palavra, não. Só que alguns dias que eu fiquei fora da igreja, foi aí que Deus colocou essa palavra no meu coração. No início desse ano, nos dias que eu estava distante da igreja por resolver problemas pessoais e numa luta espiritual que eu estava comigo mesmo, eu falei: não, Senhor, mas eu acho que eu falando para Deus: Senhor, eu acho que se eu sair da igreja, eu permaneço fiel ao Senhor. Só que tempos foi se passando, eu não vinha, eu fui me enfraquecendo. Por isso que eu falo, em casa eu não tinha vontade de ler a palavra, não ia para a igreja para pelo menos ouvir alguém falando a palavra para mim. Hinos eu não queria ouvir mais, e vai aos poucos. É por isso que Paulo fala: quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que ele está querendo dizer? Naquela época existia um meio de tortura, de execução, onde uma pessoa viva era amarrada a um cadáver e enterrada viva. O que acontecia? Todos aqueles organismos que consomem, que vai decompondo o cadáver, ele passa do cadáver de pouco em pouco para a pessoa viva. Ou seja, quando você deixa de vir para a igreja, deixa de orar
jejuar, ler a Bíblia, o pecado vai encostando em você. De pouco em pouco vai te contaminando. De pouco em pouco você vai morrendo. Se você não buscar socorro logo, o que vai acontecer é que você vai morrer de uma vez por todas. Aí você não consegue mais voltar. Se chegar a esse nível de apostasia, simplesmente lamento. Porque Deus fala. E sabe o que Ele falou para mim quando eu estava querendo parar? Ele me falou nessa passagem aqui, porque ele disse assim: Noé, se ele tivesse, eu mandei ele construir a arca, ele construiu, foi salvo, ele, sua família, enfim. Mas antes eu tinha feito uma promessa. Eu disse que eu destruiria toda a vida debaixo dos céus. Se Noé não tivesse cumprido com o que eu mandei, não tivesse construído a sua arca, o dilúvio viria do mesmo jeito. Porque eu não sou homem para que minto, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu diria e não cumpriria? É isso que ele falou para mim e me despertou. Ele quis dizer assim para mim: Jorge, se você não tomar rumo, se você não se pôr na posição, eu vou voltar do mesmo jeito. É o que ele fala para mim e para você. Se você não se consertar, não se colocar na posição que ele quer, ele vai voltar do mesmo jeito. Ele falou para mim: eu não estou te esperando, Jorge. Eu não estou te esperando se consertar, não. Sabe o que eu estou esperando para voltar? Que a minha palavra seja pregada a toda criatura. É isso que eu estou esperando. Assim que a minha palavra for pregada a toda criatura, você estando pronto ou não, eu vou voltar. E você não pode dizer que eu não avisei. Porque ele falava diretamente comigo. Eu falei assim: Senhor meu Deus, tem misericórdia. Assim como ele falou comigo, ele fala com você também, através da minha humilde vida, através da palavra que eu estou pregando. Se você não se pôr na posição, ele vai voltar. Não fique achando que porque um dia você foi usado, um dia você foi usada, que você é querido e querida dele. Não tenha dúvida, todos nós somos. Mas não se engane achando que por causa disso ele vai esperar você se consertar. Saia daqui nessa noite com o seguinte pensamento: Jesus não vai me esperar para voltar. Eu é o que tenho que esperá-lo. Eu é que tenho que estar pronto, esperando a vinda dele. Não ele esperar me consertar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Satanás ele vem à terra para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Sabe o que ele muitas vezes faz com os projetos que Deus coloca na sua vida? Ele vem para roubar o seu tempo. Ele vem para matar os seus sonhos. Ele vem para destruir o projeto de salvação que Deus tem na sua vida. Esse é o primeiro propósito que todo ser humano tem: buscar a sua salvação. E é o que Satanás mais luta para conseguir. Porque quando o homem cai, Adão cai, Deus chega para a serpente e diz: Satanás, da semente de uma mulher nascerá aquele que pisará e esmagará a sua cabeça. Glória a Deus. Depois disso, Satanás começa numa corrida desenfreada para descobrir quem seria essa semente. É por isso que depois disso ele influencia Caim para matar Abel. E aí se começa a corrupção do ser humano. Então ele vai levando o ser humano a se corromper. Os filhos dos homens, os filhos de Deus, ou seja, a linhagem de Sete, se contaminar com a linhagem de Caim. E assim Satanás pensou: bom, se eu destruir toda a raça humana, Deus é justo. A Bíblia diz que os olhos de Deus são tão santos que ele não pode ver o mal sem castigar o culpado. Então Satanás ele é esperto e trabalha na legalidade. Bom, se eu corromper toda a raça humana, não haverá nenhum justo sequer. Não haverá nenhuma semente sequer capaz de esmagar minha cabeça. Porque para esmagar a cabeça dele precisaria ser perfeito, precisaria ser justo. Glória a Deus. Então ele fala: eu vou destruir tudo. Corrompeu a raça humana. Aí sobrou Noé. Aí Deus vai lá e salva Noé. Só que Noé também tinha pecado. Noé também tinha falha. Apesar de ele ser justo e reto, mas ele também em algum momento da sua vida fez algo contra Deus. Satanás ele vem toda a história da raça humana, toda a história dos patriarcas, tentando buscar aquele que não tivesse pecado. Ele vem buscando, passa por Davi cai, ele passa por Salomão cai, ele passa por todo mundo e vem caindo. Só que daí ele não esperava, ele achava que seria simplesmente uma gestação comum, a semente de uma mulher comum.
Só que sabe o que a medicina explica? Que quando uma mulher está grávida, quando a criança está no útero, o sangue da mãe não se mistura no sangue da criança. Sabe o que eu entendo? Que quando o Espírito Santo coloca Jesus dentro do ventre de Maria, o sangue pecaminoso de Maria não teve contato com o dele. O sangue de Cristo permaneceu puro. O sangue de Cristo permaneceu sem mancha alguma. Esta era a semente que veio para esmagar a cabeça da serpente. Essa é a semente prometida por Deus. Satanás, ele não conseguiu impedir que a semente viesse. Ele não conseguiu impedir que essa semente crescesse, que essa semente aceitasse o seu propósito, que essa semente desse a sua vida, que essa semente sofresse numa cruz por mim e por você. Satanás não conseguiu impedir isso. Mas sabe o que Satanás está fazendo nos dias de hoje? Impedindo que o primeiro propósito comum para todos não se cumpra, que é a salvação. Como? Tirando o seu tempo. A principal arma de Satanás nesses últimos anos que estamos vivendo é tirar o tempo das pessoas, enchendo elas de entretenimento, joguinhos no celular, redes sociais, conversas vãs. Ele enche você de tanta coisa. Às vezes não é uma coisa errada. Às vezes você tem vontade, você vai orar, às vezes você vai ler a Bíblia, vem alguém te chamar, vem alguém fazer alguma coisa, pedir um favor. Então às vezes não é uma coisa errada que Satanás usa, mas eles usam uma coisa simples para tirar seu tempo. Se ele conseguir tirar o seu tempo de orar, ele já venceu. Se ele conseguir o seu tempo de se consagrar, ele já venceu. Se ele conseguir tirar o seu tempo de atrasar e você não vir para o culto, ele já te venceu. É essa arma que ele usa. Deus, ele fez a promessa de salvação, mas eu e você temos que construir nossa arca conforme ele mandou, não do jeito que nós queremos, é conforme ele mandou. Além de construir nossa arca, além da salvação, segundo o propósito que Deus tem, já é um propósito pessoal. É aquilo que Deus fala conosco através de revelações, promessas, sonhos, visões. Enfim, Deus nos revela de algum modo que Ele tem um propósito em particular para comigo e para você. O propósito é, por exemplo, o propósito desse microfone é ampliar minha voz para que todos escutem. É para isso que ele foi criado. É para isso que ele existe. Então Deus, Ele, em algum momento em nossas vidas, Ele nos revela o que Ele quer que eu e você façamos nessa terra. Se você achar que veio simplesmente para nascer, estudar, trabalhar, construir uma família e morrer, pior do que não viver é viver sem propósito. Você que vive sem propósito é uma vida vazia. Medite consigo mesmo. Quantas vezes você já não parou se perguntando: nossa, mas a minha vida se resume a isso? É eu sair de manhã, eu ir trabalhar, almoçar, voltar a trabalhar, voltar para minha casa, dormir, trabalhar, almoçar, trabalhar, casa, dormir. De vez em quando vou para a igreja. A sua vida se resume a isso? Não são todas as pessoas que vão ser chamadas para estar no Evangelho. É uma coisa que eu falo assim, que muitas vezes a pessoa nunca foi chamada, só que ela gostaria de ser. Ou então ela foi chamada para ser algo, ela foi chamada para fazer alguma coisa, só que ela quer fazer outra. Aí entra a questão de fazer conforme a medida. Esses dias eu estava pensando com Deus e meditando com Deus, falando: Senhor, eu acho que deveria haver menos pregadores e mais cristãos. Mas como assim, irmão? Todo pregador não é cristão? Não. Cristão é você fazer conforme a Bíblia te ensina. Eu não falo para você não errar, ser perfeito, porque isso não existe. A nossa perfeição vai ser nos céus. Mas tem pregadores que quando sobe num púlpito é uma coisa, quando desce é outra. É por isso que eu falei: Deus, eu acho que deveria existir menos pregadores, mais pessoas vivendo o Evangelho. Porque devido ao fato de tantos pregadores subirem nos púlpitos, falar coisas que a tua palavra não diz, muitas pessoas estão se desviando. Muitas pessoas estão assim, se perdendo pelo caminho. É por isso que eu falei: Senhor, eu acho que se tivesse mais pessoas vivendo conforme a tua palavra ensina, haveria muitos outros ímpios olhando o modo de viver e vindo para a igreja. Então, se você recebeu uma promessa, como muitos aqui eu sei que recebeu, de ser um levita, um pregador, você recebeu uma promessa de ser um missionário, Deus te fez uma promessa que você voaria até determinada nação, Deus te fez uma promessa que te levaria a determinado lugar. Se Ele te fez uma promessa,
Eu quero te perguntar nessa noite: como está sendo construída a sua arca? Glória a Deus, aleluia. Você fez essa promessa. Deus te fez essa promessa. Como está sendo construída a sua arca? Deus santo e verdadeiro. Deus te prometeu que Ele te levaria, que Ele te levantaria, que Ele te usaria. E a sua arca está sendo construída? Glória a Deus, glória a Deus. Você pode ter ouvido falar, Deus falar com você que você seria um grande pregador. Você está lendo a Bíblia? Glória a Deus, aleluia. Deus te falou que você seria um grande cantor, uma grande cantora, que através da sua voz muitas vidas se converteriam. Você está se preparando? Não é só um pregador que deve conhecer a palavra. Para você ser um levita, você também tem que conhecer. Glória a Deus. Para que você não venha cantar algo que não seja para engrandecer a Deus. Porque canções por aí para encher o bolso de dinheiro está cheio. Para engrandecer, exaltar o santo nome do Senhor são poucos. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos nessa noite, por favor. Feche seus olhos e medite consigo mesmo. Pense numa promessa que Deus fez para você em algum momento. E aquela promessa está viva dentro de você. E você está esperando o cumprimento dela, seja qual for. Seja uma bênção, seja o modo como Deus vai te usar, seja qualquer coisa. Mas feche seus olhos e lembre de uma promessa que Deus te fez. Lembre-se agora de algo que você deveria fazer para essa promessa se cumprir. E você não está fazendo. Deus te chamou para ser pregador. Agora pense consigo. Quantas vezes Deus te chamou para ler a Bíblia, porque Ele queria te revelar algo, queria te fazer uma revelação, e você não leu? Quantas vezes Deus te chamou para o joelho, porque Ele queria te revelar uma nova canção que Ele colocaria em teus lábios, e você não foi de orar? Quantas vezes Deus falou para você: abra um jejum porque eu tenho algo para fazer? Quantas vezes você estava diante de uma dificuldade e Deus falou: eu vou fazer, eu vou mudar a situação? Vai para o joelho, desce, ora, jejua.